Boa noite, mais um Tudo Portugal, novamente com o Jean-Pierre Silva. Olá, boa noite, Jean-Pierre. Boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Boa noite. Hoje o tema é a preservação da memória funeril, arquivamento daquilo que são as nossas memórias, os nossos factos, as nossas imagens, ou seja, o arquivar da nossa própria história. O que é que haverá a dizer sobre isto logo a abrir, Pierre? Bem, um dos problemas que nós temos notado ao longo dos anos de investigação, para o conjunto de investigadores que trabalha com os materiais desta área das tunas, é que nós vamos encontrando fundamentalmente problemas que parecem coisa pouca, coisa de sumenos, mas que na hora em que nós precisamos de desaceder e de ter um feedback em termos de boa circunstanciação dos dados, vamos apercebendo que há muitos dados que se foram perdendo ou que ficaram com um rótulo de imprecisão. Há vários exemplos disto, Ricardo, sei lá, um dos casos mais paradigmáticos disto é, por exemplo, nós, em termos de discografia, encontramos vários CDs que nem sequer a data de ano de edição possuem no próprio exemplar, ou seja, muitas vezes tem que se andar à procura, e não é fácil, às vezes, quando estamos a falar de materiais de tunas que já deixaram de existir, também encontrar, por vezes, quem saiba alguma coisa sobre a tuna, muitas vezes vai-se perdendo o rastro às próprias pessoas que estiveram ligadas a essas tunas. Depois temos vários materiais que estão dispersos, ou seja, não estão concentrados e muitas vezes maltratados. Estou-me a lembrar, por exemplo, que há alguns tunos, por exemplo, que possuem materiais e nós não sabemos que materiais é que eles possuem, não é? Ou um caso muito, muito clarividente de uma coisa que se faz muito em casa, que é colocar cartazes e fotografias em molduras, não é? Para pôr um vidro e tal, e muitas vezes esse vidro ficar colado, por exemplo, muito colado ao próprio material, e passado uns anos, já nem falo da luminosidade que vai desbotando as cores, mas passado uns anos, se quiser separar o cartaz do vidro, ficaram colados, ou seja, são alguns pequenos aspectos, isto em termos mais práticos. Agora, há muitas coisas, obviamente, a considerar quando se trabalha em termos de arquivar e de preservar a memória, e claro que nós não podemos passar ao lado, Ricardo, como tu bem sabes, de que qualquer tuna deveria ter um arquivista nomeado. Era aí que eu queria chegar, e para introduzir o tema também naquilo que é o lado mais prático. Para quem investiga a tuna, como é o teu caso em concreto, quais são as grandes dificuldades que tu te deparas relativamente à matéria, de facto, que tem a ver com o arquivar da história, primeiro de cada tuna e depois de uma forma mais global? Pronto, o primeiro grande dilema que nós temos é que muitas tunas fazem da internet o seu espaço de arquivamento, e todo o material que está na internet é muito volátil, é muito efêmero. Podemos pensar que não, mas a verdade é que quando nós fazemos uma pesquisa, por exemplo, sobre tunas que se formaram em 1990 e poucos, entretanto, ou já desapareceram ou não, muitas vezes esse material já desapareceu, já lá esteve durante muitos anos, mas depois desapareceu, as páginas deixaram de ser cuidadas, passaram a ter outros interesses, nem sempre as novas páginas atualizaram com os materiais necessários, mas outras vezes é a própria tuna que não tem um arquivo acessível, ou seja, mesmo quando nós pedimos muitas vezes uma informação a uma direção de uma tuna, por exemplo, para saber determinado facto dessa tuna, as pessoas que estão nessa altura no ativo não sabem, porque é anterior à sua estadia, ao seu ativo na tuna, não sabem eventualmente quem contactar e nem sequer conhecem o próprio arquivo da tuna, ou porque não existe, porque não está condensado num só local, ou porque está nas mãos de vários tunos, não é? Eventualmente equações até que poderemos considerar privadas, e não há conhecimento desse material. Isso aconteceu muitíssimas vezes, nós interpelarmos algumas tunas, algumas direções, e os próprios tunas dizerem que não sabem de determinada informação. E não estou aqui a criticar o facto de eles não conhecerem a sua história. Às vezes são pormenores, de facto, que só tendo uma listagem, só estando por dentro no fundo, um repertório de materiais que há, ou de saber quem é que tem e quem é que conhece, é que a pessoa pode dar resposta. E muitas vezes quem está à frente da tuna não tem esse lado, não é? Esse lado de poder corresponder, porque estar à frente de uma tuna não é só receber mails para atuações, não é só organizar, não é só contratar autocarros, não é só... É também, quando é solicitado, poder dar resposta aos investigadores
E isso é importantíssimo. Perdão, é caso para dizer que se calhar antes do advento da internet, se calhar era mais fácil fazer esse pesquisar de material arquivado, por muito pouco que fosse, do que agora com o advento da internet? Ou é ela por ela, ou haverá aqui alguma... Eu penso que nem sequer pelo advento da internet, né? Há vários anos atrás as tunas eram muito menos. Havia talvez um gosto muito mais especial por guardar tudo o que era pequeninos materiais. Eu não digo a tuna em si, mas muitos tunos das tunas, até a nível, a título individual, gostavam de guardar aqueles cartãozinhos que já parecem coisas do século passado, aqueles cartõezinhos de apresentação, não é? Ou um livreto de um festival, muitas vezes esses livretos riquíssimos, porque os próprios livretos diziam uma biografia da tuna e estava sempre mais ou menos atualizada, e hoje em dia nós não vemos isso, até porque há muito mais tunas, a informação está muito disseminada, é verdade, mas ficamos na ideia de que há muita informação, mas ela está toda muito no ar, é muito epidérmica essa informação, não é? E como eu te estava a dizer, Ricardo, eu acho que é importante, e para os nossos ouvintes, para as tunas que nos ouvem, é essencial que haja em cada tuna, tão importante como haver um presidente ou haver um mestre, não é? É que haja um arquivista que seja um tuno ativo e que tenha muitíssimo conhecimento do património, não é aquilo que diz respeito aos seus anos de atividade, que ele conhece porque os viveu, mas que seja conhecedor de tudo o que está para trás dele. No fundo, ser ele próprio uma espécie de memória da própria tuna. E mais do que isso, um arquivo tem que estar localizado. Tem que estar localizado e haver uma lista devidamente detalhada e atualizada desse mesmo espólio. Não é só metê-lo num sítio e não saber o que lá está. Não é? Tem que haver uma listagem do que é. Tem que estar... um espaço reservado para esse efeito, ou então, se está na casa de um tuno, porque às vezes as tunas não têm um espaço onde possam guardar isso, acontece com muito boas tunas, e então fica em casa de alguém, mas esse alguém tem que estar muito identificado. Eu tenho uma pergunta. Exatamente. Tenho uma pergunta que é pertinente neste contexto, que é, para efeitos de pesquisa, o arquivo é fundamental, claramente. A memória daquele que esteve presente em determinado momento vale como arquivo, vale como mero testemunho, dispensa o arquivamento, complementa. Como é que tu vês isso? É que por vezes nós conseguimos em pesquisa ir mais longe do que o próprio relato presencial de quem esteve na época. Que, como tu sabes, claro que eu confirmo, Ricardo, e aliás nós somos prova exatamente disso, até a nossa memória a partir de uma certa altura deteriora-se, não é? Tal como os arquivos também se podem deteriorar, muito mais facilmente Não bastará ter estado presente e alegar isso como prova inequívoca de um facto, correto? É preciso também contrastar isso em termos de uma pesquisa, é um fator, mas deve ser contrastado, pergunto eu, sim ou não? Deve ser contrastado, exatamente, não porque o testemunho dessa pessoa não seja válido, mas se for um testemunho sobre um acontecimento que sucedeu há 20 ou 30 anos atrás, não é? Esse testemunho já está muito mais crível, ou seja, já há buracos na narrativa, porque a memória não retém tudo, e daí que, sendo que é uma fonte fidedigna, quando nós pedimos informação de algo que se passou há muitos anos atrás, mesmo com alguém que o tenha vivenciado, pode haver pequenos lapsos de informação. E eu estava há bocadinho a dizer, Ricardo, que era importante, é que quando, por exemplo, nós entregamos o arquivo, como estava a dizer, para retomar, só para encerrar, entregamos o arquivo a alguém que vai guardar em sua casa, há duas coisas que são importantes. Saber quem é que o tem e haver um documento que faça o registro de depositário, ou seja, para que de hoje à amanhã a pessoa não possa escudar-se de eu não tenho cá nada. Isto é importante. E depois, quando essas coisas estão em casas privadas de tuna, porque são coleções só deles, não pertencem à tuna, convém também que haja uma identificação de quem eles são e do que é que eles possuem, sempre que a gente quiser ir buscar uma informação, sabemos com quem nos dirigir. Em todo o caso, o testemunho presencial é obviamente importante, é uma forma de recolha de informação de um determinado tempo, um determinado espaço de circunstância, mas não dispensa, obviamente, o trabalho arquivístico, nem o trabalho de pesquisa de peças, né, físicas que nos demonstrem, até para comprovar aquilo que o presencial nos pode indicar, é fundamental, neste caso, para a checagem de opinativo até.
certo? Claro, é importantíssimo, que é acompanhar daí a importância do arquivamento, né? e da lógica arquivista de uma tuna ou de uma qualquer outra instituição. Aqui é transversal. Sim, e de muitos aspectos que é importante ter em conta nesse complementar, nesse fundamental que é o arquivo físico, não é? Documental, que é um repertoriar detalhado, ou seja, não basta pegar nos materiais e pô-los numa estante ou pô-los num caixote, convém que eles próprios estejam devidamente identificados, ou seja, que se saiba de que trata, do seu contexto, separar até os materiais por se são livros, se são jornais, se são itens, se são discos, fotografias, se são arquivos digitais, se estão guardados em CDs ou noutro formato qualquer, ou em álbuns, tudo isto não é tudo misturado e tudo ao molho. Convém que, de facto, seja tudo muito bem catalogado. E depois ter, tanto quanto possível, um backup do arquivo em formato digital. Isso é fundamental. Ter um backup, ou mais do que um até, porque sabemos que esses materiais se vão perdendo. E ter mais do que um exemplar, de preferência, Ricardo. Às vezes guarda-se apenas um exemplar, por exemplo, de um livreto, e se esse exemplar desaparecer, não há mais material. Claro. Um outro aspecto que é importante também e que muitas vezes pode ser menorizado ou não lhe darem a atenção devida, e que é dos documentos mais importantes em termos de arquivo, são as atas. E muitas vezes essas atas não são tomadas com a seriedade que deveriam, ou eu não estou a falar que seja generalizado, mas o facto é que, por exemplo, muitas das atas passam apenas por datar a reunião e elencar depois, a partir da ordem de trabalhos, o que é que foi decidido. E às vezes é tão importante isso como saber quem esteve presente nessa determinada reunião, ou seja, com o nome de todos os que estiveram presentes. São pequenos aspectos que às vezes vão falhando. Circunstanciar muitíssimo bem as coisas. Estou a lembrar, por exemplo, que muitas das tunas não fazem o levantamento, por exemplo, de todas as atuações que fizeram e onde estiveram e quando é que isso aconteceu. E estou a falar quer da atuaçãozinha da aldeia, do casamento que se foi animar, tão importante como do festival em que esteve presente, para ter exatamente essa estrutura. Eu lembro-me que quando fui o arquivista da minha tuna, já lá vão muitos anos, porque fui arquivista dos 10 primeiros anos, eu, inclusive, até os repertórios de todas as atuações eu tinha guardado. O que é que cantámos e tocámos em todas as atuações, também às vezes ajudava a organizar o próprio repertório para não ser muito repetitivo. Todos esses pormenores, ir até ao mais ínfimo pormenor, de facto, é extremamente importante. E como eu disse há bocadinho, não fazer da web o repositório ou o depósito dos materiais, embora também seja importante poder partilhar na web algum desse arquivo para dar a conhecer a própria tuna. Muitas vezes, hoje em dia, há muito imediatismo, as tunas só apresentam fotografias a partir do momento em que entraram para a net, para o Facebook, nomeadamente, e então só temos uma tuna que nascida em 95, só há fotografias, sei lá, a partir de 2002 ou 2003, não há um repositório antigo. Tudo isso é importante, não só a preservação, mas também a própria promoção desse material. Por isso, como eu dizia, sejam as atas, sejam os artigos dos jornais devidamente preservados, ter o cuidado até depois são pormenores, Ricardo, eu sei que são pormenores, mas que convém terem atenção da preservação dos próprios materiais. Nem tudo se guarda... Podem fazer toda a diferença anos mais tarde. É verdade, de uma maneira geral, as tunas não têm um arquivo, ou às vezes têm partes de arquivo, não é? Algumas muitíssimo bem tratadas, mas depois muito pobre no resto. Ou seja, de uma maneira geral, as tunas não têm esse cuidado, porque não é a sua principal, eles querem tocar, cantar, ensaiar e ir para as atuações, e todo esse material torna-se muito mais importante, nomeadamente para aqueles que saem, depois de sair da tuna, olham, querem ter o tutorial da sua tuna, querem ver esses materiais e já não existem. Porque às vezes é importante, olha, tens lá a gravação da atuação que fizemos na aldeia X, não sei onde é que isso anda, nem sei quem é que tem. Tudo isso é de facto extremamente importante. E depois, como eu disse, Ricardo, guardar cópias, mas mais do que uma. Por exemplo, estou-me a lembrar de CDs, há muitas tunas que nem sequer o master possuem na sua mão se quiserem fazer novas edições de um CD antigo. Foi o Tuna Portugal de hoje, nós vamos continuar para a semana. Até breve. Adeus a todos, obrigado, Ricardo. Tchau. Boa noite.